Essa semana a nossa cidade recebeu um título, né? Queria que você louvasse a Deus por isso. Somos a cidade mais inteligente do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Perceba que as coisas no natural, elas também lançam no espiritual, né? E a bênção, ela se estabeleça sobre a cidade de Curitiba como a cidade onde o Espírito de Deus tem a maior liberdade de agir. Amém? Obrigado pelo amém. Um concordou, daí já fechou aqui. Glória a Deus. E outra notícia que eu recebi na quarta-feira, que não foi tão boa. Até muito triste. Nós estávamos no núcleo de comunhão pastoral e o pastor Mark Estes, lá de Portland, nos Estados Unidos, ele até disse que a cidade dele era a cidade mais secularizada nos Estados Unidos, só com 3% que vão para a igreja na cidade. É uma cidade de porta de muitas, de milhares e milhares, né, de pessoas. E ele fez uma pesquisa sobre o Brasil e descobriu que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Que é isso? Que é isso? Aí eu me alegrei porque se nós recebemos o nome do Príncipe da Paz, então nós somos a resposta nessa geração, amém? A paz de Deus na sua vida vai trazer paz sobre a vida das pessoas. Esse é um privilégio que nós temos, né, de manifestar. E quando nós falamos sobre finanças, o que nos compete, você vai ver hoje, é que o que compete diretamente com o guiar de Deus na nossa vida é a ansiedade em si. Para a gente não perceber o caminho da bênção. E a gente fica preso, travado, amarrado nas ansiedades. E essas ansiedades vão tomando decisões por nós, né? E não a voz de Deus na nossa vida. Então, quero te convidar hoje a dar uma continuidade no que nós conversamos na semana passada. E eu acho muito interessante que como esse assunto, ele gera na nossa vida muitos argumentos. Sobem as pessoas, em vez de abrir o coração, trazem argumentos e isso e aquilo, e já até com medo do que o pastor vai falar, e como o pastor vai falar, o pastor não tem que falar sobre isso, e a ansiedade já vem à luz, sem o descanso de Senhor, então nos ensina, né? E queria lembrar com vocês, lamentavelmente nós estamos precisando de uma oferta significativa para trocar o aparelho lá quase que não vale a pena o conserto, que eu falei mês passado, né? Chegou perto de 2.000, mas a lâmpada 2.800, 3.000, o novo sai 5. E aí já pensar melhorar um pouquinho a qualidade. Então nós estamos aí orando para que Deus nos dê clareza, por isso que está um pouquinho mais fraquinho aqui, né? As imagens. Mas nós estamos falando sobre as finanças no reino de Deus, e a ênfase que eu estou dando nas 3 mensagens que eu vou falar sobre isso são nos valores e nos princípios, né, das finanças. Então o cuidado aqui, e aí depois na prática eu vou gravar alguns vídeos, passar para você um documento de estudo para que você saiba como daí conduzir nas práticas em si, né? Muito bem, até se puder tirar um pouquinho aí. A grande pergunta, quando se trata sobre finanças, sempre está ligado com o coração, né? Onde é que está o meu coração? Como é que está o meu coração? Se o meu coração fica ansioso, dominado por medo, inseguranças, como alguém falou numa conversa essa semana comigo, não quero nem saber o quanto eu ganho, quanto é que eu gasto. Eu estou aí me virando, não quero nem fazer orçamento, porque estou com medo de ver a minha situação financeira. E é um desafio isso para nós, né? De governar sobre as finanças, não ser governado. Então, o coração, ele é a chave. O propósito, então, meditar nos valores e princípios básicos. O conteúdo que eu me propus a trabalhar com vocês, primeiro foi que nós fizemos na semana passada, é o temor do Senhor. Hoje quero trabalhar um pouquinho um aspecto, também não dá para pegar tudo que o Senhor Jesus falou sobre finanças. Se pegar, ele falou 2.500 vezes sobre finanças e 250 vezes sobre salvação. Então é muito rico tudo que o Senhor Jesus fala sobre finanças, e também muito radical
em relação ao que nós vemos ao nosso redor. É contrário ao capitalismo, é contrário ao comunismo, é contrário à esquerda e à direita, é um caminho distinto, o caminho que Deus tem com relação às finanças. E vou trabalhar daqui a 2 semanas os valores básicos de fé, fidelidade e honra, e as práticas bíblicas, então eu vou deixar para aqueles que têm interesse, vou gravar aulas, vou colocar um documento à sua disposição. O temor do Senhor é o princípio do saber. Sem o temor do Senhor eu não recebo revelação, eu não entendo as Escrituras, sem entender que Deus é Deus, Deus zeloso, sem entender que Deus é Deus, Deus é o Deus fiel, né? Eu preciso entender que Deus é soberano, Deus não está aqui para me servir como um servo para dar o que eu quero, o que eu preciso. Deus é Deus. E eu preciso entender que Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas. E o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu entendo assim que o temor do Senhor me conduz à sabedoria. A sabedoria faz com que eu tenha discernimento, entendimento da vontade de Deus em várias áreas da minha vida. E eu me torno próspero nos meus relacionamentos, próspero no cuidado com a minha saúde, próspero no cuidado com as minhas finanças, próspero no cuidado com tudo aquilo que Deus tem me dado como um profissional. Deus vai me dando a sabedoria, vai me dando as soluções, o entendimento, a capacitação. E o temor do Senhor é o gatilho para que a sabedoria venha. E a sabedoria vai manifestar a prosperidade e naturalmente a riqueza ela é considerada em Provérbios inclusive como uma consequência natural. E nós vemos isso, e você já deve ter visto isso em irmãos que chegaram muito atribulados financeiramente, quando conhecem o temor do Senhor, quando percebem a sabedoria, quando percebem a ordem, o encaminhamento das coisas nas suas finanças, a pessoa ela tem uma vida financeira equilibrada, né? E isso provém a partir do temor do Senhor. Muito bem, hoje eu queria então trabalhar o ensino do Senhor Jesus, baseado só em um texto, que é o texto que nós estamos usando nesse ano, em Mateus 6. Então quero te convidar a você abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E eu quero ler com você a partir do 19 até o 25. O contexto é o Sermão da Montanha, como ele é chamado, onde é que você encontra as bem-aventuranças, no capítulo 5. No capítulo 6 ele fala sobre a questão de ofertar, né, em pessoas que têm necessidades. Depois fala sobre a oração, fala sobre o jejum, e aí ele fala sobre o dinheiro até o final do capítulo, a partir do 19. E diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vou ler o 26. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E aí ele segue, no versículo 33, você sabe de cor e salteado, e diz assim: buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muito bem, quando você lê aqui esse texto, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, e daí ele diz assim, mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aqui você tem duas coisas que, bom, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fecha esse pensamento. E aqui você tem duas opções, e é a opção que é hoje que o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração. Ou eu busco acumular, eu só quero ter uma vida tranquila, satisfeita, viver a minha vida, ter o que comer, ter o que vestir, ter a minha casa, ali ficar de boa. Então eu trabalho para viver e vivo para trabalhar, essa dinâmica do acumular. Aonde nessa situação as finanças elas governam a nossa vida. Então, vamos para o retiro? Tem isso, todas as razões financeiras para não ir. Então, nem se questiona o que Deus pensa sobre isso. Ou outro é o armazenar no céu. E aqui eu quero lançar um desafio para você. É a pergunta que eu vou colocar um pouquinho mais adiante. Como se faz, Henrique, você que é nosso especialista em finanças, como se armazena no céu? E armazenar no céu tem essa característica, você governa as finanças por um propósito. E aí já tem um segredo. Ou você acumula, é um acumulador, ou você é um armazenador. E eu preciso decidir isso, Como é que eu quero conduzir a minha vida? Tem implicações muito distintas no meu dia a dia, como eu vou tratar essa questão, se eu vou acumular aqui na terra, ou vou ajuntar tesouros no céu. E eu preciso, nesse contexto, entender a questão do propósito. Por que eu devo de ter uma decisão muito clara? E a razão que Jesus trabalha aqui, o acumular e o armazenar, inclusive é a mesma palavra no grego, mas na tradução ele é trazido diferente, também para trazer uma ênfase distinta, o acumular e o armazenar, diz, porque onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu tesouro, o teu dinheiro? Ali está o teu coração. É desse jeito, simples. E por que isso é tão importante? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque as fontes da vida estão nele, Então, se o meu coração, ele ama o dinheiro, ele ama acumular, ele ama ter as coisas, ele está ligado nas coisas assim, o meu tesouro fica nessas coisas, e o verdadeiro tesouro não me é entregue. Eu não experimento a riqueza que vem da parte de Deus. E cega o nosso coração. Então, para ter o meu coração alinhado com o coração de Deus, eu preciso tomar uma decisão em que direção eu vou, que propósito eu vou colocar nas ofertas, nos salários que eu tenho, que me são confiadas. Então, como é que eu guardo o meu coração na questão financeira, entendendo o propósito das finanças no reino de Deus? Eu preciso entender, Senhor, por que o Senhor me está dando esses R$1.000? Senhor, qual é o propósito desses R$1.500 que o Senhor deposita todo mês na minha conta? Fruto do meu trabalho. Qual é o propósito do dinheiro que está nas suas mãos? Qual é o significado que Deus quer dar para eles? Aí a ansiedade faz o quê? Mas daí vai faltar para mim. E não vou ter para minha família. Deus vai tirar tudo. É o fato da dificuldade de confiar. A ansiedade, ela governa o coração e já leva-me a tomar decisões muito rápidas para evitar
que eu alcance o temor do Senhor no meu coração. E a origem de tudo na nossa vida, como é colocado aqui, as fontes da vida, no versículo de Provérbios, ela está no nosso coração. E aí, o interessante é que ele vai falar de olhos. Mas como? O que é? Ele falou do coração, daí ele fala de repente de olhos. São os olhos a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que ele quer? Por que ele trabalha com olhos de repente? Porque os seus olhos naturais são a janela do seu coração. E as coisas que você fica olhando, que você dá a sua atenção, isso define o seu coração. Então, para colocar num termos que talvez a gente usa, né, um pouquinho mais adiante, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quer dizer, quando fala luz e trevas, fala em revelação da palavra de Deus. Então, se o meu olhar não é um olhar saudável, todo o meu corpo, todo o meu ser vai estar em trevas, vai estar sem revelação. Mas se os meus olhos forem bons e tiverem um foco claro do propósito de Deus na minha vida, todo o meu corpo será luminoso, vou ser saudável, né, em si. Então, a questão chave é qual é o propósito de Deus com as finanças. Qual é o propósito dos 10 mil reais que Deus deposita na minha conta, na sua conta? Dos 20 mil reais, dos 100 mil reais, que Deus vai depositando na sua conta. Para você se perder nas coisas? Qual é o propósito do dinheiro? E Eclesiastes diz, o dinheiro atende a todas as coisas. E eu preciso aprender e discernir da parte de Deus o propósito que Ele tem para mim. E quando eu entendo o propósito de Deus, das finanças que Ele deposita na minha vida, eu começo a entrar no descanso. Que o propósito traz isso de saúde para o nosso ser, para o nosso caminhar com Deus. Se os nossos olhos, o nosso foco do nosso coração está focado em acumular finanças, estaremos em trevas, debaixo do império das trevas, vamos ser governados pelo dinheiro. Se os olhos do nosso coração, nosso foco, estão focados no armazenar tesouros no céu, o céu irá governar o nosso coração. E eu preciso nesse ponto aí perceber qual é o que Deus tem para mim, o foco dos meus olhos. Eu foco no acumular na terra, ou eu foco no armazenar no céu? Ou eu foco só eu só quero viver bem. Aí eu estou vivendo focado na terra. No só ter para viver. E aí o Senhor Jesus, Ele confronta a gente, né? Ele diz aí, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Interessante que ele diz aqui usa o termo aborrecer-se. E muito no dinheiro, quando se fala sobre ele, traz aborrecimentos, chateação. E é difícil de tratar isso, porque o dinheiro domina a alma, domina o pensamento da gente. E o instrumento é a ansiedade em si. E nós precisamos aí, quando se fala em foco, né? Você vai perceber que o seu olhar, ele só pode focar uma coisa. Apesar de você ter uma visão periférica, mas o seu olhar, eu posso olhar para o Werner. Eu sei que o Rodolfo está lá com a família, eu sei que o Renato está lá com a família, mas meu foco está nele. Aí se eu olho para o Renato, daí o Werner entra no periférico, né? A visão é assim na nossa caminhada também. Nós conseguimos ter um propósito nas finanças, não conseguimos ter dois. Ou é um ou é outro. E eu preciso tomar uma decisão sobre isso. E eu
vou trabalhar isso devagar hoje, só chegar nesse ponto aqui, porque é uma decisão a ser tomada. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as riquezas. Eu preciso tomar uma decisão. Meu primeiro pensamento é um cifrão. E é difícil isso, né? Dizer, Senhor, mas o que o Senhor tem no coração? Como o Senhor quer trabalhar? Eu tenho aqui meus propósitos, Deus, abençoa eles. Senhor, qual é que é o seu propósito com as finanças? E eu preciso decidir, ou eu sirvo o dinheiro, e aí você tem exemplos abundantes ao seu redor, ou você decide servir a Deus com as suas riquezas. E nós precisamos tomar uma decisão. O não tomar uma decisão, automaticamente já define a decisão que já está tomada lá para trás, na nossa caminhada, né? Pulou aqui. Não. Está indo para trás, para frente, desculpe. Eu preciso tomar essa decisão. Interessante que já acontece uma distração no processo, né? Eu preciso tomar uma decisão clara no meu coração. Senhor, qual é o seu propósito com o dinheiro na minha vida? E Deus não quer que você se perca, amém? Deus quer que você tenha um coração para com Ele. E Deus quer te abençoar de abundância. Se você olhar só como nós lemos esses dias aqui, Deuteronômio 28, o coração de Deus está em abençoar. E já até interessante que às vezes nossa leitura, não, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Nada disso, é o mesmo Deus. Se encontra a ira de Deus também no Novo Testamento. Leia só Romanos 1, lá você vai ver a ira de Deus se manifesta, a partir do 18, né? Quando que Deus quer manifestar a bênção dele. E o ser humano, conforme ele ouve, conforme ele obedece, é que ele tem, ou ele caminha debaixo do favor, da bênção, da abundância da parte de Deus, ou ele caminha debaixo de maldição, de dificuldades, de lutas, de ansiedades. E é um desafio que nós temos. E aqui eu queria ver com você. Desculpa, me perdi, volta lá para mim. Eu quero te incentivar um diário. Quero orar com você e colocar duas perguntas. Senhor, onde as riquezas estão governando o meu coração? Você topa perguntar isso para Deus? É entre você e Ele. Eu não vou pedir para você dizer, meu coração está nisso, está aqui, naquilo. Senhor, onde as riquezas estão governando o meu coração? E aí o segundo é, declare a Deus a sua escolha, a quem você servirá. Então, por gentileza, pega a sua caneta, o seu celular, pega lá o bloco de notas, né? Eu faço isso normalmente aqui no bloco de notas do próprio celular. E vou acompanhando aqui o que Deus fala. Então, por gentileza, prepare o seu coração. Vamos aplicar as 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Por gentileza, feche seus olhos. Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso coração. E mais uma vez, Senhor, todo o aborrecimento que as finanças trazem em nossas vidas, como o Senhor diz aqui, entregamos ao Senhor o domínio que sempre quer tomar na nossa vida e determinar os nossos pensamentos e sentimentos, nossos relacionamentos, nosso propósito de vida. Espírito Santo de Deus, nós nos aquietamos no Senhor. Pedimos que o Senhor nos ministre, que o Senhor trate conosco. Por gentileza, abra os olhos do seu coração, seus olhos fechados, né? Naturais, abra os olhos do seu coração. E imagine você sentado no topo de uma colina,
Diante de você estão montanhas. É um banco sem encosto, um banco simples de uma tora cortada ao meio. E você se assenta ali. Senhor Jesus, vem sentar conosco nesse banco. Interessante como Ele vem e já nos abraça. Senhor, pergunte para Ele: Senhor, onde estão as riquezas? Onde as riquezas estão governando o meu coração? Na presença dEle não há condenação nenhuma. São palavras de amor, então preste atenção nos pensamentos que vêm e comece a escrever agora o que o Senhor vai lhe falando. Por gentileza, exerça a fé, escreva palavras, escreva frases, descreva figuras talvez que venham à sua mente, mas escreva. Como resposta a Ele, responda a Ele, ou faça a sua declaração da sua escolha, a quem você irá servir. Não vale assim, o senhor sabe, né? Não vale isso. Tome a sua decisão. Obrigado, Pai Celeste, pela sua ministração em nossas vidas. Obrigado pelo seu falar. Obrigado pelo seu cuidado conosco. Senhor, hoje como igreja, como pastor da casa, Senhor, me posiciono diante do Senhor. Digo ao Senhor que nós queremos servir ao Senhor com as nossas riquezas, com tudo que o Senhor nos confia. Queremos sim ser generosos e abençoar e fortalecer a vida das pessoas com tudo que o Senhor nos confia e promovendo pessoas para que conheçam o Senhor, promovendo o Teu reino com tudo que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Bem, concluindo aqui a mensagem, queria deixar essa pergunta, né? Como armazenar no céu?
como sirvo a Deus com as riquezas. Deixar com você esse texto aqui. Não andeis ansiosos, né, pela vossa vida, quanto à vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento, o corpo, e o corpo mais do que as vestes? E aqui o Senhor Jesus, Ele quer te trazer para um ambiente de descanso. E Ele confronta a ansiedade que nos envolve. E é difícil nesses dias você não ser atingido pela ansiedade. Não adianta dizer, eu estou imune. Não, a gente vive em volta de pessoas, às vezes só estar junto com pessoas e já fica ansioso. Só o jeito dela falar e de comentar as coisas, você já começa a entrar nessa vibe. Mas isso está virando, porque você está sendo levado para um lugar de descanso. E as pessoas que vão se achegar à sua vida, elas vão encontrar descanso para a alma delas. A alma que está aflita por causa de dinheiro, por causa de decisões de governo, por causa de decisões de empresas, você entra num lugar de descanso e você sabe, está tudo bem. O meu Pai está cuidando de mim. O meu Pai me supre. Meu Pai vai me dar sabedoria a como reagir em cada momento. Eu busco o que está no coração dEle. E Ele vai me conduzir pelo descanso, pela paz dEle. Amém? Vamos nos colocar em pé, peço que a equipe venha aqui.